Olá, meus caros. Meu nome é Jairo Postal Júnior. Eu sou assessor jurídico afeto à Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e eu agradeço muito o convite do Fato Jurídico para estar hoje aqui presente tratando de um tema relevante com vocês relativo a um entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Meus caros, hoje nós vamos estar aqui tratando de um recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Esse recurso, anotem aí, é o recurso 1599511 de São Paulo. O que esse recurso trata? Esse recurso trata da possibilidade de transferência do encargo da comissão de corretagem do fornecedor promitente vendedor de imóvel ao consumidor promitente comprador e da imposição de taxa SAT, também denominada no mercado de taxa de serviço de assessoria técnico imobiliária. Vamos ver o que o STJ decidiu sobre o tema? Muito bem. Para que nós saibamos do que estamos tratando, eu quero dar uma geral no que vem a ser a corretagem. A corretagem, meus caros, é um contrato previsto nos artigos 722 e seguintes do Código Civil, em que ali consta que, por meio do contrato de comissão de corretagem, um sujeito busca, em favor de outro, a obtenção da realização de um ou mais negócios e entre eles não há uma relação de mandato, entre eles não há uma relação de prestação de serviços que não a corretagem e entre eles não há uma relação de dependência. Esse contrato de corretagem, ele é um contrato de natureza bilateral. Por quê? Porque há dois sujeitos que têm obrigações, cada um por si só, e sinalagmáticas dentro desse contrato. O primeiro sujeito se chama comitente. O comitente é aquele sujeito que busca um outro sujeito denominado corretor para que o corretor busque um negócio para ele, não é? A obrigação do comitente é pagar o preço, e esse preço se denomina comissão de corretagem, e a obrigação do corretor é a intermediação. Vê-se, portanto, que o contrato de corretagem é um contrato de intermediação entre o comitente e um terceiro que o corretor buscará. Além de bilateral, o contrato é oneroso, o que decorre em regra da própria bilateralidade, na medida em que deve ser pago um valor ao corretor para que realize esse serviço, e o valor, como já dissemos, tem o nome de comissão, e além disso trata-se de um contrato de natureza acessória, porque a justificativa de existência do contrato de corretagem é a realização de um contrato principal. Portanto, podemos dizer que o contrato de corretagem é um contrato de natureza bilateral, oneroso e acessório. O que se questionava perante o Superior Tribunal de Justiça era sobre sobre quem deveria recair o ônus do pagamento da comissão de corretagem. A discussão que se tinha nos autos naquele determinado momento era uma discussão muito comum na prática comercial cotidiana do Brasil. Veja bem, eu tenho certeza que algum de vocês que está vendo aqui hoje já tenha se dirigido a um determinado stand de imóveis, não é um stand que é posto ali pela incorporadora. Muitas vezes esse stand ele fica próximo à própria obra, onde são vendidos apartamentos na planta ou não. E quando você assina com a incorporadora o compromisso de compra e venda do imóvel, e óbvio, essa transação ela é obrigatoriamente intermediada por um corretor imobiliário, posteriormente ou durante o contrato você pode perceber que talvez a comissão de corretagem tenha ficado ao seu encargo consumidor. Muito bem. Além da comissão de corretagem, que é um percentual do contrato que geralmente se compreende entre 3% e 6%, você pode ter visto também a cobrança de uma rubrica denominada taxa SAT, ou taxa de serviço de assessoria técnico imobiliária. O
percentual de pagamento por esse serviço geralmente gira no entorno de 0,8% no contrato. Ele é padronizado nesse sentido. E a que esse serviço se refere? Enquanto a corretagem ela se refere à intermediação entre comprador e vendedor, a taxa SAT ela corresponde a uma contraprestação por supostos serviços de esclarecimento ao consumidor sobre aspectos técnicos e jurídicos da negociação. Bom, agora que nós temos o conceito do que é um contrato de corretagem, a que se refere uma comissão de corretagem e sabemos também o que significa a chamada taxa SAT, nós podemos discutir o que o STJ decidiu a respeito do tema, no sentido de a taxa SAT é válida? A comissão de corretagem pode ser repassada ao consumidor? Vamos começar por essa última. O STJ, o grande argumento que os consumidores apresentavam ao STJ para dizer que a passagem da comissão de corretagem para eles era inválida, era no sentido de que o que ocorreria seria uma venda casada, aquela prática abusiva prevista no artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo os consumidores alegavam perante a corte, na medida em que era imposto a elas, mesmo elas mesmas se dirigindo até um estande para a compra, o encargo da intermediação do corretor, estaria sendo imposto um serviço que elas não queriam, que elas não teriam procurado. O que elas queriam era o bem imóvel. Esse era o principal argumento contra a imposição da comissão de corretagem. O STJ, por sua vez, não considerou esse argumento legítimo. O que o STJ disse no voto de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino no recurso repetitivo a que tratamos? Segundo Paulo de Tarso Sanseverino naquele voto, a possibilidade de cobrança da comissão de corretagem ao consumidor poderia se dar de duas formas. Da forma explícita, como ela vinha ocorrendo, ou seja, o consumidor pagaria por meio de um cheque ou por meio de um depósito ao próprio corretor o valor relativo à intermediação imobiliária ou por meio do aumento do preço. As incorporadoras poderiam, se não fosse válida essa transferência do encargo ao consumidor, aumentar o preço do bem imóvel e assim repassá-lo ao consumidor de forma velada. Levando em consideração esses argumentos, o STJ, creio eu que numa argumentação tanto quanto consequencialista, reconheceu a validade da transferência da comissão de corretagem do fornecedor para o consumidor. Mas há um determinado ponto que deve ser observado. Muito embora seja válida a transferência do encargo ao consumidor, há de se preservar um direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, inciso 3 do CDC. Esse é o direito à informação. Portanto, se houver a cobrança da comissão de corretagem em desfavor do consumidor, esse deve ser devidamente informado sobre aquela determinada cobrança. Então, deve ser apresentado ao consumidor na hora da firma do compromisso de compra e venda. Qual é o valor total da negociação, inclusive com a comissão de corretagem, sendo essa última destacada, ou seja, apontando-se qual o percentual da negociação que está sendo pago a título de intermediação. Portanto, o STJ decidiu que a cobrança de comissão de corretagem do consumidor é válida desde que ele seja previamente informado. E quanto à taxa SAT, o que o STJ decidiu? Bom, como eu disse para vocês, a taxa SAT é uma contraprestação por informações técnicas e jurídicas que a incorporadora dá ao consumidor sobre o negócio. O STJ entendeu que era um absurdo a possibilidade de cobrança por informações técnicas ou jurídicas na medida em que o consumidor já tem garantida, por lei, a garantia à informação, o direito à informação, ali no artigo 6º, inciso 3. Então, não seria justo impor uma pecúnia, impor um pagamento ao consumidor em relação a um direito que a lei já lhe confere. Entendeu o STJ, portanto, diferentemente da comissão de corretagem,
que a cobrança da taxa SAT é abusiva e, portanto, os valores que foram pagos podem ser restituídos. Então, se você, meu amigo, em algum compromisso de compra e venda tenha pago taxa SAT ou comissão de corretagem e não foi informado a respeito da cobrança dessa comissão, você pode ajuizar uma ação para se ver ressarcido desses valores que você pagou. O STJ entendeu que o prazo de ressarcimento é o prazo prescricional trienal concernente às ações de repetição de indébito, ou seja, aquelas ações em que você visa se ressarcir por um enriquecimento indevido da parte contrária. Além disso, vocês podem considerar, meus caros, que mesmo que você tenha assinado um contrato de compromisso de compra e venda e você foi informado sobre o pagamento da comissão de corretagem, pode ser que você ainda tenha algum direito a ser resguardado em relação a isso. Por que eu digo isso? Porque recentemente o Superior Tribunal de Justiça afetou mais um tema a recurso repetitivo, é o tema de número 960, em que se discute exclusivamente o dever do consumidor arcar com a comissão de corretagem nos contratos subsidiados pelo poder público no programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, se você firmou um contrato nas condições do programa Minha Casa Minha Vida, o STJ ainda se manifestará sobre a possibilidade de ser cobrada a comissão de corretagem do consumidor ou não. Nos demais contratos, vale a regra que nós já tratamos. Se o consumidor for informado, ele deve pagar. Por fim, ressalto que a devolução dos valores eventualmente pagos de forma indevida, em regra, vai se dar de forma simples e não da forma dobrada. Digo isso porque o Superior Tribunal de Justiça, avaliando a aplicação do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, entende que nas cobranças indevidas, os valores só serão restituídos em dobro quando houver comprovação da má-fé do fornecedor que cobrou. Assim sendo, a anulação da cláusula contratual que transfere o ônus, por exemplo, da taxa SAT ao consumidor, não leva automaticamente ao reconhecimento da má-fé. E por isso a devolução de valores eventualmente pagos a esse título deve se dar de forma simples. Resumindo tudo o que tratamos, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo que estamos a estudar, a comissão de corretagem pode ser sim imputada ao consumidor, desde que ele seja previamente informado sobre essa cobrança, inclusive com o valor total da negociação e o destacamento do valor da comissão de corretagem. No que tange aos contratos subsidiados pelo governo no programa Minha Casa Minha Vida, a matéria ainda não foi decidida por completo pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda está afetado o tema 960, que logo mais será julgado por aquela corte. Por fim, no que tange a taxa SAT, a taxa de serviço de assessoria técnica imobiliária, os valores pagos a esse título são completamente indevidos, motivo pelo qual o consumidor pode pretender a sua restituição no prazo prescricional de 3 anos. Meus caros, era esse o tema que eu queria tratar com vocês hoje. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre um aspecto importante da jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Espero voltar a vê-los logo. Até a próxima. Muito obrigado.